Olá, olá pessoal, tudo bem? Professor Francisco Coutinho de Química aqui trazendo um assunto aqui muito interessante, importante para o Prepara Enem e SSA para vocês aí alunos da rede pública estadual de Pernambuco. Vamos gabaritar a prova do SSA e do Enem em Química. Então, vamos começar com os principais assuntos que tem uma grande possibilidade de estar na sua prova, tá bom? Então você aí, aluno de ensino médio, que está se preparando, se dedicando para obter a tão sonhada aprovação nas universidades aqui de Pernambuco, as estaduais como a UPE, SSA e no Enem, nas nossas universidades federais, a UFPE, a UFRPE, tá bom? Então, vem cá, vem se preparar conosco e vai ser show de bola. E eu preparei um material incrível que não vai deixar de cair, tá? Sempre está presente nas principais provas de vestibulares aqui de Pernambuco e do Brasil. Então, como parte inicial do estudo da química, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estrutura atômica. Vamos começar do básico. Vamos começar com uma base inicial. O que vem a ser um átomo, qual a estrutura do átomo, como que isso pode cair. Vamos começar de forma básica, mas com o passar das aulas nós vamos aumentando esse nível. Volto e friso a vocês com os principais assuntos que estarão na prova do Enem e SSA. Sem mais delongas, vem comigo, vem com o Francisco Coutinho, vem embora. Olha só, pessoal, tá? Professor Francisco Coutinho, tá? Você também pode me encontrar aí nas redes, tá? Mas vamos lá para o que interessa. Vamos para o que interessa, meu amigo. Olha só aqui, ó. Estrutura atômica ou estrutura do átomo. Você já ouviu falar nesse termo átomo? Você já ouviu dizer que o átomo é a menor parte da matéria? Não já ouviu? Em algum canto da sua vida você já ouviu isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é a menor parte da matéria. Já anota isso aí. O átomo não é a menor parte da matéria. Já vão começar a desmistificar esse Paranauê. Beleza? O átomo não é a menor parte da matéria. Mas é a parte fundamental, com propriedades intensas, propriedades de extrema importância para o estudo da matéria, tá? O átomo, ele tem algumas estruturas, tá? E algumas partículas subatômicas que nós vamos estar estudando. Mas olha aí no slide o que significa de fato a estrutura atômica, a estrutura do átomo. A estrutura do átomo é dividida basicamente em duas regiões. O núcleo, que é formado pelos prótons, os nêutrons. Observação, existem outras partículas subatômicas no núcleo, porém, para nível da nossa prova, nós vamos estar comentando apenas dos prótons e dos nêutrons. Mas nós também temos ao redor desse núcleo a eletrosfera, né? Onde lá está localizado os elétrons, tá bom? Tudo bem. Bem, Francisco, de forma teórica isso é interessante, mas eu queria ver, Francisco, eu queria ver o átomo, Olha aí, né? Olha que coisa linda. Observe que você tem um núcleo, tá? E esse núcleo ele é bem pequeno comparado à eletrosfera. A eletrosfera é uma região basicamente que vazia, onde eu encontro ali, ó, pontualmente os elétrons, tá? E no núcleo, que é uma região bem pequena comparada à eletrosfera, nós temos algumas partículas de extrema importância. Grave aí, nós temos no núcleo os prótons e os nêutrons. Próton de carga positiva e nêutron, como o próprio nome diz, ele é neutro. E na eletrosfera, como você bem vê aí no seu desenho, na eletrosfera você tem aí as cargas negativas. Aí você provavelmente deve estar estudando com Paulo Vieira de Física, ou vai estudar com ele a atração aí eletrostática, tá? Ou seja, cargas positivas, cargas negativas, o que acontece? Se atrai, se repele? Você deve estar estudando isso com ele, tá? Mas vamos lembrar aqui, por exemplo, o próton que eu estou te mostrando aí tem carga positiva, tá no núcleo. O elétron tem carga negativa, tá na eletrosfera. O que acontece com cargas opostas? Oi? Isso mesmo, eles se atraem. Então a tendência é ocorrer uma atração entre os elétrons e o núcleo. E que esse meio termo que vai diminuir essa atração, tá aí, de forma básica, os nêutrons, tá? Ele é neutro.
Visualizou aí o formato, a estrutura básica de um átomo? Volto a dizer, estrutura básica, tá? Então, é isso que a gente precisa. Mas volte para aqui, meu amigo. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Observe aí que nós temos também, para simbolizar o átomo de um elemento químico, olha a estrutura, o símbolo. Você já ouviu falar na tabela periódica? Deixa eu te dar um spoiler. Tabela periódica é o assunto da nossa próxima aula. Então, fica ligado na aula de hoje, tá? Para poder entender a próxima. Então, observe. Na tabela periódica, você tem os elementos químicos, né? Cada elemento lá composto por átomos, tá? Por exemplo, átomo de sódio, átomo de hélio, átomo de carbono. Muito bem. Só que esses elementos têm uma representação, ok? Por exemplo, nós temos aí X, que representa o símbolo. Do lado você vê aí o C, no caso, o carbono. O A é a massa do átomo. E o Z é o número atômico. Tá bom, Francisco, mas explica direito para mim o que é esse A e o que é esse Z. Vamos lá. Ainda estudando a estrutura do átomo, vamos cá. Z, o número atômico, na realidade, nada mais, nada menos, é que o número de prótons, tá? O número de prótons, aquele número positivo, tá? Aquele número positivo que está lá no núcleo, é o número atômico. Se eu tenho 10 prótons no meu núcleo, meu número atômico é 10. Tudo bem? Então, o número atômico é o número de prótons. Tá certo. E esse A, esse número de massa? Pessoal, nós dizemos que em um átomo, lembra daquele átomo que você viu agora há pouco? Tem o núcleo e tem a eletrosfera. Nós dizemos que a massa do átomo está localizada no núcleo. Nós desprezamos a massa, que é tão pequena a massa do elétron, que nós desprezamos ela. Então, ela não entra na contagem, obviamente, para cálculos do ensino médio, tá? Então, nós dizemos que a massa do átomo se encontra no núcleo. Raciocina comigo agora, tu é inteligente. Quem é que está no núcleo? Prótons mais nêutrons. Concorda comigo? Se tem prótons e nêutrons no núcleo e a massa do átomo está no núcleo, eu posso afirmar que a massa do átomo é prótons mais nêutrons. E nós representamos pela letra A. Então, aquele A ali é o número de massa do átomo, que é composto por prótons mais nêutrons. Finis, que lindo! Olha aí o exemplo. Carbono, 12 e 6. Quer dizer que o carbono tem 6 prótons e número de massa 12. Então, quantos nêutrons ele vai ter? 6 nêutrons. Beleza? Não erra mais, tá? Olha aí você já tira um print, né? Deixa bem nítido aí, tira um print. Tudo que eu acabei de falar está representado aí nesse slide. Já tira um print, top, e vai estudar. Vai fazer questões também, tá bom? Sempre vai fazer assim, para um pouquinho, tira um print, faz a anotação, tá bom? Bom é isso, essa maleabilidade, né? Vamos embora. Agora, eu posso falar também, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, observe que o átomo, ele pode ser um átomo neutro ou esse átomo pode ter cargas elétricas. Você bem já ouviu uma coisa chamada os íons. O que é um íon, professor? Íon é um átomo com carga elétrica positiva ou negativa. Entendeu? O que seria um átomo neutro? Amigo, acompanhe comigo. No início da aula, veja como as coisas fazem sentido. Muito bonito isso. No início da aula, eu falei que os prótons têm cargas positivas. Os elétrons têm cargas negativas. Sim, tem cargas negativas. Pessoal, se esse átomo tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, é como se um estivesse cancelando o outro. Pá! Então, qual o número de cargas? 0. Então, eu tenho um átomo neutro. Dizer que o átomo é neutro é dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Agora, dizer que esse átomo adquiriu carga positiva ou negativa é o seguinte. Você só vai mexer no número de elétrons, não mexe no número de prótons. Para você formar um íon, tá? Você vai ter que observar isso aqui. O íon chamado cátion,
ele perde elétron, fica positivo. O íon, chamado ânion, ele ganha elétron, fica negativo, tá? Então tá aqui cátion e ânion para você. Tira o print, tá bom? Beleza? Tá aqui os exemplos. Tira o print desses exemplos, pelo amor de Deus. Eu acabei de falar, tira o print. Olha aí, o cátion, carga positiva. Se é positivo, ele perdeu o elétron. Tira o print. Beleza? E aqui, para a gente estar já finalizando, chegando nos pontos finais, observe que esses cátions e ânions podem ser chamados de monovalente, bivalente, trivalente, tetravalente. Depende de quantos elétrons ele ganha ou perde. Ok? Então, tá aqui. Esse ponto aqui inicial, eu já vou deixar para você que eu vou comentar dele na próxima aula de tabela periódica. Então já grava isótopos, isóbaros e isótonos. Beleza? Gravou isso aí? Isótopos, isóbaros e isótonos. Essa tabelinha aí é autoexplicativa. Então aproveita e já tira o print também. E anota no caderno. Beleza, pessoal? Eu finalizo aqui, tá? Com essa questão desafio para você, que eu comentarei na próxima aula. Questão desafio. Ok, pessoal? Já botei aqui a resposta. Agora, como é que chega nessa resposta? Na próxima aula, eu vou comentar com você a detalhes. Ok? Então, meus amigos, muitíssimo obrigado e já pula para a próxima aula de tabela periódica que eu vou comentar essa questão lá, tá bom? Tchau, tchau. Valeu!